Capítulo 15 Comedores de terra. Os garimpeiros e o pai do ouro. A pista do posto de Paapiú parece um cenário da guerra do Vietnã. Um avião pousa ou decola a cada 5 minutos. Uma ronda incessante de helicópteros sobrevoa a floresta. O posto da FUNAI está abandonado. Seringas e medicamentos estão amontoados em desordem, misturados a latas de cervejas vazias. O registro dos tratamentos é folhado pelo vento. O rádio desapareceu. Os Yanomami estão abandonados aos garimpeiros. O ronco dos motores só para após o anoitecer. Então, me diz um idoso, nós escutamos um ruído muito pior, o de nossas crianças chorando de fome. Senador Severo Gomes, Folha de São Paulo, 18 de junho de 1989. Depois de ter voltado a trabalhar para a FUNAI, tinha visto os brancos rasgarem o chão da floresta para construir uma estrada. Eu os tinha visto derrubar suas árvores e queimá-las para plantar capim. Eu conhecia o rastro de terras vazias e de doenças que deixavam atrás de si. Apesar disso, sabia ainda pouca coisa a respeito deles. Foi quando os garimpeiros chegaram até nós que realmente entendi do que eram capazes os Napê. Multidões desses forasteiros bravos surgiram de repente de todos os lados, cercaram em pouco tempo todas as nossas casas, buscavam com frenesi uma coisa maléfica da qual jamais tínhamos ouvido falar, e cujo nome repetiam sem parar: Oru, ouro. Começaram a revirar a terra como bandos de queixadas, sujaram os rios com lamas amareladas e os enfumaçaram com a epidemia chauara de seus maquinários. Então meu peito voltou a se encher de raiva e angústia ao vê-los devastar as nascentes dos rios com voracidade de cães famintos. Tudo isso para encontrar ouro, para os outros brancos poderem com ele fazer dentes e enfeites, ou só para esconder em suas casas. Naquela época eu tinha acabado de aprender a defender os limites de nossa floresta. Ainda não estava acostumado à ideia de que precisava também defender suas árvores, seus animais, seus cursos d'água e seus peixes. Mas entendi logo que os garimpeiros eram verdadeiros comedores de terra e que iam devastar tudo na floresta. Essas novas palavras me vieram aos poucos, durante minhas viagens por nossa terra e entre os brancos. Fixaram-se em mim e aumentaram aos poucos, ligando-se umas às outras até fazer um longo caminho em minha mente. Foi com elas que comecei a falar nas cidades, embora minha língua parecesse em português ainda tão torta como a de um fantasma. Se deixarmos os garimpeiros cavarem por toda parte como porcos do mato, os rios da floresta logo vão se transformar em poças lamacentas cheias de óleo de motor e de lixo. Eles também lavam o pó do ouro, misturando-o com o que chamam de azougue. Os outros brancos chamam isso de mercúrio. Todas essas coisas sujas e perigosas fazem as águas ficarem doentes e tornam a carne dos peixes mole e podre. Quem os come corre risco de morrer de disenteria, descarnado com violentas dores de barriga e tonturas. Os donos das águas são os espíritos das arraias, dos poraquês, das sucuris, dos jacarés e dos botos. Eles vivem na casa de Teperecique, seu sogro, com o ser do arco-íris Ocotori. Se os garimpeiros sujarem as nascentes dos rios, todos eles morrerão e as águas desaparecerão com eles. Fugirão de volta para dentro da terra. Aí, como poderemos matar nossa sede? Morreremos todos com os lábios ressecados. Os motores e as espingardas dos garimpeiros espantarão toda a caça e acabarão também por nos deixar esfomeados. Antigamente, eram muitos os queixadas na floresta. Depois da chegada dos garimpeiros, seus bandos desapareceram. Logo os caçadores passaram a não encontrar nenhum em parte alguma, mesmo indo muito longe de suas casas. A floresta tinha ficado ruim e se enchera de fumaças de epidemia chauara. Os antigos xamãs, que sabiam fazer descer e dançar a imagem dos espíritos queixada, foram mortos pelas doenças,
Então os espelhos desse chapire foram quebrados e seus caminhos foram cortados. Os queixadas são ancestrais humanos. Viraram caça ao cair no mundo subterrâneo quando o céu desabou no primeiro tempo. Por isso, eles têm muita sabedoria. Serem obrigados a viver emagrecidos e doentes numa floresta devastada deixou-os enfurecidos. Voltaram para dentro da terra por onde passa o caminho do sol, e os chapire fecharam de novo o buraco no qual sumiram. Antigamente, nossos maiores não ficavam morrendo à toa. Desde a chegada dos garimpeiros é diferente. A maior parte de nossos pais e avós foi devorada por suas doenças. Nas terras altas, muitos dos nossos estão agora morando em casas desabadas, cobertas de lonas de plástico velho. Os jovens, órfãos, não abrem mais roças e não vão mais caçar. Ficam na rede o dia todo, ardendo em febre. É por tudo isso que não queremos garimpeiros na floresta em que Omama criou nossos ancestrais. O pensamento desses brancos está obscurecido por seu desejo de ouro. São seres maléficos. Em nossa língua, os chamamos de Napê-Oreripê, os espíritos queixada forasteiros, porque não param de remexer os lamaçais como porcos do mato em busca de minhocas. Por isso também os chamamos de Urihi-Wapopê, os comedores de terra. Os garimpeiros primeiro apareceram em nossa floresta, no alto rio Apiaú, perto de uma antiga roça dos Moxi-Ratetema, a gente que procuramos em vão, junto com o Chico no tempo da estrada. Foram os habitantes do rio Lobo da Almada que nos avisaram de sua presença. Um dos homens mais velhos de sua casa tinha acabado de morrer. Eles atribuíram sua morte à mão de feiticeiros do Moxi-Ratetema. Tomados pela raiva do luto, resolveram lançar um reidê para vingá-lo. Uma tropa de guerreiros se pôs a caminho em direção ao alto rio Apiaú, mas não encontraram nenhuma casa inimiga. Por outro lado, acabaram topando com um grande acampamento de brancos. Um dos nossos, que tinha se casado com uma mulher do rio Lobo da Almada, veio nos visitar pouco depois e nos deu a notícia. Encontramos brancos no rio Apiaú. Estão escavando a terra e sujando o rio. Já são muitos. Os grandes homens de nossa casa então fizeram discursos Rereamuu e resolveram expulsar aqueles comedores de terra da floresta. Eu, de minha parte, chamei em seguida a FUNAI pelo rádio para pedir ajuda a Amâncio, o antigo chefe do posto Demine, que agora era delegado em Boa Vista. Achei que podia contar com ele, mas ele me respondeu que eu era funcionário da FUNAI e que devia ir eu mesmo expulsar os garimpeiros do Apiaú. Fiquei decepcionado, mas não preocupado demais, porque sabia que não estava sozinho e que meus parentes estariam comigo na expedição. No dia seguinte, fomos todos os homens de Watoriki se reunirem, liderados pelos mais velhos. Formamos um grupo armados de arcos e flechas e então partimos para o rio Catrimani. Chegamos após 2 dias de caminhada pelo antigo traçado da estrada. Na região desse rio, em torno da missão dos padres, há várias casas amigas. Elas nos hospedaram à noite. Pedimos nelas tropas de guerreiros como reforço. Depois, enquanto subíamos o Catrimani, os homens do Lobo da Almada que tinham achado o acampamento dos brancos se juntaram a nós. No final, éramos realmente muitos, mas o alto rio Apiaú ainda estava longe, e tivemos de dormir 3 noites e andar dias a fio na floresta até chegarmos lá. Então fizemos uma parada numa clareira perto do acampamento dos garimpeiros. Já descansados, nos pintamos com tinta preta como fazem os guerreiros antes de atacar. Depois começamos a cercar o acampamento dos brancos com os arcos retesados, prontos para disparar nossas flechas. Tudo estava silencioso. A maioria dos garimpeiros estava trabalhando longe dali, chafurdando em seus buracos de ouro. Por debaixo das lonas de plástico azul dos barracos, só ouvimos as vozes de 2 deles. Deviam ter começado a beber cachaça havia algum tempo, pois já estavam bêbados e falavam como fantasmas. Avançamos na direção deles devagar, sem nenhum ruído.
Quando finalmente perceberam nossa presença, pareciam aterrorizados. Ficaram imóveis e mudos. Aí, de repente, um deles tentou desajeitadamente pegar sua espingarda. Mirou e chegou perto de atirar, mas seu companheiro parecia ser o chefe daquela gente, o impediu. Não atire, não atire. Ele tinha se dado conta de que éramos muitos e de que se um de nós fôssemos ferido, os dois seriam crivados de flecha em seguida. Então me aproximei para falar com eles. Como os demais guerreiros, eu estava pintado de preto dos pés à cabeça. Disse a eles em português: Boa tarde. Surpresos por eu conhecer sua língua e amedrontados, perguntaram-me: Quem são vocês? O que querem conosco? Respondi apenas: Somos habitantes da floresta, Yanomami. Ainda muito apreensivos, tentaram me amansar. Estão com fome? Querem algo para comer? Peguem nossa comida. Recusei logo. Não, não queremos comer, queremos falar. Começaram a se acalmar um pouco. Depois, aos poucos, outros garimpeiros foram chegando e eu me dirigi também a eles. Não viemos para fazer guerra, mas para pedir a vocês que saiam desse lugar. Queremos convencê-los com nossas palavras, não com nossas flechas. Vocês destroem a floresta pensando que está vazia, mas não está. Há nela muitas de nossas casas e nós bebemos a água desses rios que vocês sujam. Um pouco mais sóbrio, o chefe dos garimpeiros começou a mentir para mim. Não sabíamos que os Yanomami viviam nessa floresta, senão nem teríamos começado a trabalhar aqui. Retruquei: é nossa terra, vocês com certeza viram as roças antigas perto do seu acampamento. Foram plantadas por nossa gente. A floresta que Omama nos deu vem até aqui. Foi ela que viu nascer nossos antepassados e é sob seu abrigo que nascem nossos filhos. Vocês não podem vir devastá-la como bem quiserem. Convoque seus homens e voltem todos para suas casas. Omama nunca enviou seus ancestrais para fuçar o solo de nossa floresta como queixadas, para matar os habitantes dela com suas epidemias e suas espingardas. E depois, para que vir trabalhar aqui? Na floresta, vocês passam os dias chafurdando na lama e ficam doentes o tempo todo. Para que sofrer desse jeito? O Brasil é muito grande. Não faltam outras terras para vocês. Parem de cobiçar a da gente da floresta. Vão trabalhar nas suas terras longe daqui. Falei firme com eles durante um bom tempo. Porém, no final, responderam apenas: Está bem. Vamos embora, mas daqui a algum tempo primeiro precisamos terminar nosso trabalho aqui. Depois disso, fomos até os buracos de ouro em que estavam trabalhando outros garimpeiros. Então foi nossa vez de ficarmos surpresos, porque eram de fato muito numerosos, muito mais do que nós. Para acharem a poeira brilhante que ficavam procurando sem parar nos igarapés, tinham cavado por toda parte grandes fossas ladeadas de montes de cascalho. Todos os igarapés estavam cheios de lama amarelada, sujos de óleo de motor e cobertos de peixes mortos. Nas margens desmatadas havia máquinas rugindo com um barulho ensurdecedor, e sua fumaça tempesteava a floresta nos arredores. Era a primeira vez que eu via garimpeiros trabalhando. Pensei: isso é péssimo. Esses brancos parecem querer devorar a terra, como tatus canastra e queixadas. Se deixarmos seu número aumentar, vão devastar a floresta toda, do mesmo jeito que estão fazendo aqui. Precisamos expulsá-los. Então me dirigi aos garimpeiros num tom mais duro. Parem as máquinas e juntem suas coisas. Vocês têm de ir embora já. Vocês reviram o solo dos rios e sujam as águas. Os rastros que vocês deixam na floresta são perigosos para nós. Porém, mais uma vez responderam apenas: sim, depois, quando tivermos acabado nosso serviço. E acrescentaram: saiba que assim que as notícias deste ouro forem ouvidas na cidade, outros garimpeiros vão vir para cá e depois outros e mais outros. Pode nos expulsar agora, mas não vai adiantar nada. Essa resposta me deixou exasperado.
mas eles já eram numerosos demais e bem armados para se assustarem com nossas flechas. Então, guardando minha raiva em mim, pude apenas retrucar que voltaríamos em maior número e acompanhados por funcionários da FUNAI e agentes da Polícia Federal. Finalmente resolvemos partir sem termos podido fazer nada. Era final de tarde. Os garimpeiros nos convidaram a passar a noite em seu acampamento. Recusamos porque temíamos que tentassem nos atacar durante o sono. Resolvemos então nos instalar na floresta longe deles. Ansiosos, ficamos em alerta até amanhecer sem conseguir dormir direito. No dia seguinte tomamos o caminho de volta. Foi assim que, pela primeira vez, tentei, junto com os meus, defender a floresta contra os garimpeiros. Assim que retornamos ao Atoriki, chamei pelo rádio o delegado da FUNAI em Boa Vista para contar a ele de nossa viagem. Expliquei que já havia garimpeiros demais na floresta para podermos expulsá-los sozinhos. Voltei a lhe pedir ajuda e com urgência, antes que fossem tantos no rio Apiaú que seria impossível expulsá-los de lá. Depois, as luas foram passando, sem eu receber nenhuma palavra da cidade. Eu estava aflito e decepcionado. Achava que o delegado não se preocupava conosco. Porém, certo dia fui avisado de surpresa da aterrissagem de um grupo de policiais federais na pista da missão do rio Catrimani. Policiais militares e um funcionário da FUNAI tinham vindo com eles. A mensagem me alegrou muito. Então eu, de minha parte, juntei os homens de Atoriki e nos pusemos em marcha para ir ao encontro daqueles brancos que tinham resolvido nos ajudar. Chegando a Catrimani, voltamos a pedir o reforço dos guerreiros nas casas vizinhas da missão e juntos começamos a subir novamente o rio em direção ao acampamento dos garimpeiros do Apiaú. Dessa vez, porém, a viagem durou muito mais tempo porque os brancos não sabem andar na floresta. São muito lentos e se queixam constantemente de cansaço ou de sede. Não param de perguntar se vamos chegar logo ou de se largar pelas beiras do caminho. O chefe dos federais reclamava de dor no joelho e tínhamos de ficar à sua espera muitas vezes. E ainda por cima, tínhamos de transportar uma grande quantidade de alimento para eles, carne seca, feijão, arroz e farinha de mandioca. Disseram-me que pesava 400 quilos. Nós carregávamos tudo, mas eram eles que não avançavam. Já os garimpeiros não são tão fracos. São seres maléficos, espíritos queixada. É por isso que sabem andar tão bem na floresta com cargas enormes, sem sentir dor nem cansaço. Por fim, uma semana depois, chegamos ao acampamento dos garimpeiros. Estavam instalados no mesmo lugar e eram ainda mais numerosos, mas dessa vez vínhamos na companhia dos federais. Dirigi-me logo aos barracos cobertos de lona de plástico com um jovem policial do sul que, este sim, tinha se mostrado resistente na floresta. Quando me viram, os garimpeiros pensaram que era apenas mais um grupo de Yanomami. Aproximaram-se sem desconfiança, mas de repente distinguiram o uniforme de meu companheiro e as letras amarelas em seu colete. Polícia Federal. Aí sentiram medo e ficaram paralisados de um momento para o outro. O policial declarou com firmeza: não resistam. Viemos para expulsá-los da terra dos Yanomami. Os olhos dos garimpeiros se cravaram nele, cheios de surpresa e raiva, mas não ousaram protestar. Então, antes da chegada da noite, os federais instalaram conosco seu acampamento, próximo ao dos garimpeiros. Depois, no dia seguinte, começaram a reuni-los e a mandá-los embora, um por um, a pé pela floresta, de volta para a cidade. Mas esvaziar aquele acampamento de garimpeiros levou muito tempo. Tinham se tornado muitos mesmo, de modo que dormimos noites e noites no rio Apiaú antes de cessarem os ruídos das máquinas e o rumor dos homens. Mas um dia, finalmente, a floresta voltou a ficar silenciosa e quase já não restava comida. Era hora de partir. Os federais, assustados com o caminho que tínhamos percorrido na vinda, não queriam mais andar na floresta. Ficaram lá mesmo e nós voltamos sozinhos até a missão Catrimani com uma mensagem pedindo para chamar um helicóptero para transportá-los. Dessa vez ficamos satisfeitos. Tínhamos conseguido, pela primeira vez, expulsar garimpeiros de nossa terra.
Contudo, o chefe do acampamento do rio Apiaú tinha dito a verdade. Apesar de todos os nossos esforços, os garimpeiros logo voltaram para a floresta e seu número não parou de crescer. Isso foi me deixando cada vez mais preocupado. Perguntava a mim mesmo: se aumentarem a ponto de ninguém mais ser capaz de expulsá-los, os habitantes da floresta vão todos desaparecer? Então tentei repetidas vezes pedir à FUNAI para montar novas expedições para tirar os garimpeiros de nossa terra. Cheguei até ir até Brasília para falar com o presidente da FUNAI. Em vão. Respondeu-me apenas: não tenho dinheiro para mandar todos esses garimpeiros de volta para casa. O número deles aumentou demais. Os lugares onde trabalham são como ninhos de vespas. Se tentarmos expulsá-los, vão se jogar para cima dos policiais para se vingar. Estão armados e são muito briguentos. Então voltei para casa, triste e com o peito cheio de raiva. 2 dias depois, outras palavras ruins chegaram até mim. Os garimpeiros tinham acabado de assassinar vários parentes da região do rio Heroú, perto do posto da FUNAI em Paapiú. Eles tinham começado por devastar os afluentes do alto rio Apiaú. Depois começaram a se espalhar a partir de lá rio acima para o lado das terras altas. Tinham por fim desembocado no alto do rio Heroú, onde subitamente acharam muito ouro. A partir desse momento foram tomados por um frenesi de urubus esfomeados. Apesar de ser impossível comer ouro, parecia que eles queriam devorar todo o chão da floresta. Foi assim que acabaram matando os habitantes do Heroú, que atrancavam seu avanço. Eles tinham acabado de aprender a procurar ouro com os Yanomami do rio Uraricaá, que chamamos Xiriana. Os garimpeiros vindo do rio Apiaú eventualmente encontraram um lugar em que eles estavam trabalhando. Ficaram surpresos com a quantidade de ouro que encontraram lá. Então vieram de todos os lados em grande número para cavar o leito dos igarapés vizinhos. A gente do Heroú ficou apreensiva e com raiva de ver todos aqueles brancos entrando na sua floresta. Então, certo dia, resolveram expulsá-los. Instalaram um acampamento de tapires longe deles e lá deixaram mulheres e crianças. No dia seguinte, um grupo de guerreiros saiu em direção aos buracos onde os garimpeiros trabalhavam. Um grande homem que eu chamava de sogro estava à frente deles. De certo pensava: eu sou valente, vai ser fácil afugentar esses forasteiros. Todos sabiam que os Napê não costumavam se mostrar corajosos e que seria fácil intimidá-los e depois roubar suas armas. Uma vanguarda de 4 guerreiros experientes entrou de repente no acampamento dos garimpeiros, onde havia apenas um pequeno grupo de homens desocupados. Alguns jovens Yanomami permaneceram emboscados no limiar da floresta. Já no local, um dos 4 guerreiros exigiu que um dos garimpeiros lhe desse sua espingarda. Este não se deixou impressionar e recusou. O guerreiro insistiu e deu-lhe um soco no rosto. O garimpeiro furioso não cedeu e empurrou o adversário com força até fazê-lo cair. Depois, sem soltar a espingarda, pegou com a outra na mão o revólver 38 que levava na cintura e atirou nele a queima-roupa, quando ele estava tentando se levantar. Então os outros garimpeiros se aproximaram do corpo que jazia na lama para terem certeza de que estava mesmo morto. Ao ver isso, o genro do guerreiro assassinado, que estava de tocaia na floresta, apoiou a espingarda no ombro e atirou num dos brancos para vingar o sogro e o matou. Os garimpeiros surpresos revidaram logo, matando 2 outros guerreiros que ainda estavam perto. O último deles, evitando os tiros, jogou-se no chão e rolou para baixo de um talude de cascalho. Mas assim que se levantou para fugir para dentro da floresta, acabou sendo atingido nas costas por uma bala e caiu sem movimento. Um grupo de garimpeiros conseguiu chegar até ele e o liquidou a facadas. Em seguida, o rapaz que tinha vingado o sogro deu de cara na floresta com o chefe dos garimpeiros, um grandão barbudo, e também o matou. Por fim, outro guerreiro conseguiu dar um tiro de espingarda no outro garimpeiro que fugia pelo matagal. A essas alturas, assustados com os tiros, a maior parte dos que estavam trabalhando nos buracos de ouro vizinhos abandonou suas máquinas e saiu correndo em todas as direções pela floresta ao redor. Foi o que me contaram os do Heroú. Assim que o delegado da FUNAI de Boa Vista recebeu a notícia do ocorrido, me mandou para o posto Paapiú. Cheguei lá sozinho. As mulheres ainda tinham as maçãs do rosto negras de lágrimas e pó.
Os do Heroú, carregando a tristeza do luto, vieram ao meu encontro. Mostraram-me nos dedos várias vezes, com muita raiva, o número dos que tinham caído. Um homem, um outro e mais outro. Seus cadáveres ainda estão lá na floresta onde foram mortos. Temos de ir buscá-los. Eles só tinham achado o cadáver do grande homem que eu chamava de sogro, que fora ferido e liquidado a facadas pelos garimpeiros. Tinham conseguido suspendê-lo numa armação de paus na floresta e começado a chorá-lo como costumamos a fazer. No dia seguinte, um funcionário da FUNAI e 6 federais chegaram a Paapiú para me ajudar. O local onde tinha ocorrido o conflito ficava a várias horas de caminhada do posto. Pusemos-nos a caminho sem tardar. Quando chegamos ao acampamento dos garimpeiros, estava vazio. Os policiais quiseram começar pela busca dos cadáveres dos brancos. O primeiro deles, morto no garimpo, tinha sido enterrado. Só encontramos um outro corpo nas redondezas. Era do chefe barbudo dos garimpeiros. Não conseguimos recuperar o último cadáver perdido na mata. Em seguida encontramos o lugar onde os garimpeiros tinham enterrado os 3 Yanomami que tinham matado. Achamos depressa porque era uma cova rasa. Não tinham tido tempo de disfarçá-la com cuidado. Então começamos a tirar os corpos da terra. Os de Heroú, que tinham vindo conosco, nos ajudaram. Pedi também aos federais para montarem guarda para que os nossos pudessem cuidar de seus mortos sem medo. Havia muitas mulheres, todos estavam em prantos. Desenterrando os cadáveres, seus próximos os puseram em grandes sacos de folha de palmeira e os amarraram com ripas de madeira. Ergueram-nos na floresta sobre amarrações de estacas arrancadas do acampamento dos garimpeiros e depois todos voltaram para suas casas rio abaixo. Ao ver os cadáveres sendo arrancados da terra, também eu chorei. Pensei com tristeza e raiva. O ouro não passa de poeira brilhante na lama. No entanto, os brancos são capazes de matar por ele. Quanto mais dos nossos vão assassinar assim, e depois suas fumaças de epidemia vão comer os que restarem, até o último, querem que desapareçamos todos da floresta? A partir daquele momento, meu pensamento realmente ficou firme. Entendi a que ponto os brancos querem nossa terra e são seres maléficos. Sem isso, talvez tivesse continuado como muitos dos nossos que, na ignorância, fazem amizade com eles apenas para pedir arroz, biscoitos e cartuchos. Pouco depois, os garimpeiros começaram a retornar ao acampamento abandonado. Traziam muita carga de equipamento e provisões que tinham escondido na mata. Então, os federais se aproximaram deles. Eu estava com eles ao passo que os demais Yanomami desconfiados ficaram escondidos na floresta ao redor. Os policiais mandaram os garimpeiros se reunirem e depositarem suas cargas e suas armas. Todos eles costumavam trabalhar com suas espingardas de caça ou rifles a tiracolo e um revólver na cintura. Mal disfarçando sua raiva, começaram a obedecer. Não diziam uma palavra, mas seus olhos eram muito hostis. Perguntaram-me em tom ameaçador: "É você o chefe dos Yanomami? Foi você que chamou os federais?" Eu não me sentia tranquilo no meio de todos aqueles brancos armados que tinham acabado de matar vários dos nossos. Contudo, minha revolta era maior que meu medo. Retruquei logo que os Yanomami não têm chefe e que eles tinham de ir embora da nossa floresta. Acrescentei em seguida, dirigindo-me aos policiais: "Vocês têm de expulsar todos esses comedores de terra, porque se continuarem vindo tantos, morreremos todos, do mesmo modo que os homens que acabamos de tirar do chão da floresta." Foi assim que aconteceu. Depois de terminarem de juntar as armas dos garimpeiros, os federais montaram um acampamento e ficaram à espera do helicóptero e dos reforços que tinham pedido. Eu não quis ficar naquele lugar. Sabia que, assim que pudessem, os garimpeiros tentariam me matar para se vingar. Então parti com os outros Yanomami e o homem da FUNAI de volta para o posto Paapiú. Não tínhamos comido nada e estávamos exaustos. No dia seguinte, um avião pequeno me levou de volta para casa em um Atoriqui, com toda a tristeza e o tormento do que acabara de ver. Algum tempo depois, os garimpeiros voltaram para Paapiú e penetraram em massa nas terras altas de nossa floresta. Desmataram por toda parte para abrir pistas para seus aviões e helicópteros que cruzavam o céu constantemente. Numerosos como saúvas coiô,
passavam em colunas cerradas ao redor das casas Yanomami. As mulheres tinham medo de sair até para pegar água. A floresta ficou vazia de caça e os maridos pararam de caçar. Todos permaneciam prostrados em suas redes, derrubados por febres incessantes. Sem poderem cultivar suas roças, pensaram que fossem morrer de fome. Os grandes homens, que antes falavam com sabedoria, tinham sido assassinados por terem enfrentado com bravura os garimpeiros ou então tinham morrido de malária e pneumonia. Apenas alguns órfãos com pensamento perdido tinham sobrevivido. Mendigavam comida e roupas junto aos garimpeiros. Todos os caminhos tinham virado lodaçais de queixadas e os rios tinham sido reduzidos a poças de água barrenta. Um sem número de brancos escavava freneticamente a terra da floresta, empesteada pela fumaça de epidemia chauara de seus motores. Até o chefe do posto da FUNAI de Paapiú acabou fugindo, assustado com tantas ameaças dos garimpeiros quanto com suas doenças. Na estação seca seguinte, garimpeiros chegaram também à nossa casa de Uatoriqui. Quando surgiram, estava no posto de Emine com minha mulher e meus filhos. Só havia um outro Yanomami trabalhando lá. O pequeno grupo de garimpeiros saiu da floresta carregando pesados fardos de alimentos e mercadorias. Vieram em nossa direção. Todos vestiam shorts e camisetas rasgadas. Seus pés estavam escondidos em chuteiras. Estavam armados com espingardas de caça e revólveres calibre 38. Quando os vi, logo pensei que talvez nossos cadáveres logo fossem encontrados em terra rasa como os da gente de Herou. Contudo, apesar de meus temores, não me movi e esperei que falassem comigo. Então eles fingiram amizade por nós. Estamos aqui para ajudá-los. Vamos ensiná-los a procurar ouro. Assim vocês conseguirão muitas mercadorias. Seremos generosos com vocês. Interrompi-os para responder que não queria escutar aquelas mentiras. Acabo de ver o modo como vocês mataram nossos parentes em Paapiú. Vi como vocês comem a terra da floresta e sujam os rios como porcos do mato. A verdade é que vocês vão nos fazer passar fome e morrer com suas fumaças de epidemia. Voltem para suas casas. Contrariados com essas palavras, continuaram mentindo mesmo assim. Seremos poucos trabalhando aqui. Mandaremos vir alimentos e remédios para vocês. Retorqui. Mais mentiras. Vocês vão aumentar sem parar e logo terão esquecido essas palavras de amizade. Vão começar a beber cachaça sem parar, começar a pegar nossas mulheres e nos matar. Depois nossos jovens vão ficar preguiçosos e ignorantes por causa de sua comida. Vão embora, não queremos vocês aqui. Ao ouvirem isso, ficaram ainda mais descontentes. Mas, como eram poucos e estavam inquietos diante de minha hostilidade, acabaram indo embora, seguindo o caminho em direção ao final da estrada para o lado do Haranariú. Porém, algum tempo depois, outro grupo deles chegou a Uatoriqui. Dessa vez eram mais numerosos, mas as mentiras eram as mesmas. Queremos procurar ouro aqui com vocês, somos amigos. Davi, vamos fazer de você um grande chefe. Ouvir essas palavras tortas repetidas mais uma vez me deixou furioso. Respondi: não sei me fazer de chefe e não como ouro. Não me importo com essa poeira brilhante na areia. Não sou jacaré para querer engoli-la. Não quero nada de vocês e não vamos deixá-los trabalhar aqui. Dessa vez, não tínhamos sido pegos de surpresa por sua chegada. Todos os homens de Uatoriqui tinham se reunido em volta deles, empunhando arcos e flechas com o corpo pintado de preto como guerreiros. As mulheres, enquanto isso, gritavam e jogavam nos intrusos suas plantas de feitiçaria Horequiqui a fim de torná-los medrosos. Estávamos prontos para nos defender sozinhos sem a Polícia Federal. Falei duro de novo com os garimpeiros para avisá-los de que os flecharíamos se tentassem ficar na nossa floresta. Eles estavam nervosos e hostis, mas não ousaram insistir e acabaram indo embora no rastro dos que haviam os precedido. Passou-se mais algum tempo. Aí, caçadores de nossa casa encontraram um novo grupo de garimpeiros que acabara de se instalar nas proximidades. Pus-me a caminho logo com um grupo de guerreiros. Dormimos uma noite na floresta para pegar os intrusos de surpresa na manhã seguinte. Eles já tinham instalado um acampamento e começado a cavar a terra. Também tinham desmatado uma clareira para um avião poder jogar provisões para eles. Mais uma vez comecei a falar com firmeza, para mandá-los embora.
Não queremos que procurem ouro aqui. É nossa terra e vamos defendê-la. Saiam antes de ficarmos bravos e antes de suas mães terem de chorar suas mortes. Escutaram-me sem saber o que responder. O avião que esperavam não tinham vindo. Famintos e maltrapilhos estavam de dar dó. Por fim não disseram nada e foram embora como os outros, mas dessa vez na direção contrária, a da missão do rio Catrimani. Alguns dias depois, o avião deles aterrissou no posto Demini. Era o chefe de todos aqueles garimpeiros que tentavam trabalhar na nossa floresta. Tinha vindo trazer arroz, farinha de mandioca, feijão, lentilha, pó, biscoitos, café e açúcar. Os outros garimpeiros nos tinham falado dele. Tinham-nos contado que era um homem bravo e destemido. Chamavam-no de Zeca Diabo. Porém, para nós, não passava de mais um garimpeiro como os outros. Então, assim que saiu de seu avião, declarei a ele: nem vale a pena descarregar suas provisões. Já expulsamos todo o seu pessoal da nossa floresta. Contrariado, replicou: não é verdade, quero ouvir isso deles próprios. Então ele depositou todos os seus sacos de comida no final da pista do poço Demini e em seguida saiu a pé em busca de seus peões. Viera acompanhado por um Yanomami do rio Ajarani que tinha trazido de Boa Vista e com quem eu também falei duro antes de saírem. Dava-me muita raiva um dos nossos ajudar um garimpeiro. Enquanto isso, foi a vez de um avião da FUNAI aterrissar no poço Demini. O médico que desceu dele me perguntou o que eram aqueles sacos no final da pista. Contei a ele da chegada de Zeca Diabo. Ele me escutou e disse que eu podia confiscar os víveres e distribuí-los às pessoas de Uatoriqui. Respondi: está bem. Vamos escondê-los na floresta e os comeremos mais tarde. Assim os garimpeiros não poderão ficar aqui. No dia seguinte, Zeca Diabo e seu guia Yanomami voltaram ao posto Demini. Tinham andado bastante na floresta. O branco dava dó de ver. Ele estava de havaianas e seus pés estavam inchados e cheios de bolhas. O short tinha se esfregado contra a parte interna das coxas e a pele estava em carne viva. Seu guia estava apreensivo por nos ver tão furiosos contra ele. Nem bem chegaram, declarei: agora só lhes resta voltar a pé para o lugar de onde vieram. Nenhum avião virá mais buscá-los. Os jovens de nossa casa estavam muito exaltados e ameaçadores. Queriam matar o chefe dos garimpeiros. Mas os mais velhos não pretendiam deixar que fizessem isso. Queriam apenas assustar Zeca Diabo. De repente, este se deu conta que seu carregamento todo tinha desaparecido e seus olhos davam pena de ver. Tínhamos deixado só a rede dele. Todo o restante havia sido escondido, até suas roupas e documentos. Começou a gritar: onde estão minhas provisões? O que vocês esconderam? Então menti a ele, dizendo que a FUNAI tinha levado tudo e que ele recuperaria suas coisas em Boa Vista. Ele não se deixou enganar, mas foi ficando cada vez mais nervoso, pois começava a ter medo do que poderíamos fazer com ele. Ele estava sozinho entre nós, não havia mais avião para levá-lo, nem rádio para chamar Boa Vista. Anoiteceu e ele dormiu no posto Demini. No dia seguinte, pela manhã, um avião de garimpeiro sobrevoou a pista várias vezes, cada vez mais baixo. Postamo-nos no meio da pista com nossos arcos e flechas. O piloto ficou com medo e logo foi embora para Boa Vista. Zeca Diabo ainda dormiu 3 noites sob nossa guarda. Queríamos pô-lo realmente à prova. Ele ainda tentava mentir para nós, mas estava cada vez mais fraco e amedrontado. Afinal, um outro avião veio sobrevoar o posto Demini. Dessa vez, já estávamos cansados do Zeca Diabo, então deixamos o avião aterrissar. Para terminar, o pintamos dos pés à cabeça com pasta de urucum misturada com fuligem. Só deixamos nele o short e foi assim que o despachamos para a cidade, todinho pintado de preto. Nem bem viu o avião na pista, ele que se achava tão terrível, começou a correr afobado em sua direção. O homem que acompanhava o piloto abriu a porta do aparelho sem nem parar o motor. Mal Zeca Diabo teve tempo de subir e o piloto, tão apavorado quanto ele, manobrou na pista para decolar de novo às pressas. Zeca Diabo nunca mais tentou voltar à nossa casa, nem aliás nenhum outro garimpeiro depois dele. Durante essa época da invasão dos garimpeiros, eu não conseguia mais dormir direito. Sozinho no poço Demini, não parava de pensar nos nossos que eles tinham assassinado e que estavam morrendo de malária. Não parava de pensar na floresta que tinha ficado tão doente quanto os humanos. Meus pensamentos se seguiam um ao outro a noite toda, sem trégua, até o amanhecer. Minha esposa e filhos dormiam ainda ao meu lado, tranquilos,
quando eu via, afinal, despontar o dia sem ter fechado os olhos. Eu me sentia muito agitado e o sono sempre fugia para longe de mim. Mesmo quando às vezes eu conseguia tirar uma soneca, nunca dormia em paz. Jovem xamã, fazia pouco tempo que eu tinha me tornado outro. Assim, quando sonhava, não parava de ver garimpeiros me atacando. Estavam furiosos porque eu queria tirá-los de nossa terra. Via-os indicando meu nome aos feiticeiros das cidades, os rezadores que, como nossos xamãs, possuem espíritos perigosos. Para se vingarem, pediam a eles para me enfraquecer e me calar. Diziam: precisamos nos livrar desse Davi que quer nos impedir de trabalhar na floresta. Ele sabe nossa língua e é nosso inimigo. Estamos cheios dele. Está nos atrapalhando. Esses Yanomami são sujos e preguiçosos. Têm de desaparecer para podermos procurar ouro em paz. É preciso enfumaçá-los de epidemias. Então eu via os espíritos maléficos daqueles rezadores vindo de helicóptero em minha direção. Eles me ameaçavam e tentavam me matar. O exército também estava contra nós naquela época. Queria retalhar nossa terra em pedaços para deixar entrar os garimpeiros. Então, vi as imagens de espíritos soldados com seus chapéus de ferro, seus aviões de guerra, tentando me pegar para me trancafiar e maltratar. Meus espíritos Purucianari, porém, rechaçavam os agressores com valentia. Esses chapires são as imagens de guerreiros muito valentes que também possuem armas de brancos. Eles desciam em meu sonho para combater os espíritos soldados. Arrancavam seus caminhos para carregá-los para o peito do céu. Depois os cortavam de repente e todos despencavam no vazio. Os espíritos que os rezadores possuem se parecem com nossos chapire, mas são outros. Não são como os nossos, imagens de verdadeiros seres maléficos da floresta, ávidos de carne humana como as do gavião Coimari, da onça Iramari e do sol Motocari. Tampouco são imagens de ancestrais animais. São mais fracos e se parecem com brancos, com roupas e óculos. Estão amarrados de facas, espingardas e revólveres. É com essas armas que nos combatem. Eles também são capazes de fazer suas vítimas perderem o juízo ou adoecerem. No entanto, os rezadores só fazem suas rezas para enviar esses espíritos em troca de dinheiro. Nós não fazemos dançar nossos chapire por dinheiro. Nós os chamamos sem contrapartida, para proteger nossas crianças e nossa floresta. Os rezadores dizem na sua língua que podem estragar outra pessoa. Foi o que tentaram fazer comigo. Enviaram seus espíritos para me machucar e me fazer cair na vertigem. Se tivessem conseguido, minha imagem enfraquecida e desorientada teria despencado das alturas do céu para se esfatifar no chão. Mas não deu certo. Meus chapires estavam atentos e guerrearam com bravura contra seus seres maléficos. Por mais que tentassem me atingir e me fazer perder a coragem, os rezadores nunca conseguiram. Eram fracos demais para resistir à potência dos meus espíritos, que, sempre alertas, os repeliam rapidamente enquanto meu corpo estava cá embaixo no sono. Meus chapire armavam tocaia em inumeráveis caminhos e cuidavam de minha imagem nas alturas do céu. Assim que os espíritos dos rezadores tentavam se aproximar, atacavam-nos de surpresa e derrotavam no instante. Os espíritos de vertigem Moeri os desencaminhavam. Depois, os espíritos lua os queimavam com seus fogos, enquanto os espíritos do dono do algodão finalmente os esfolavam vivos. Bem no começo, quando eu ainda não conhecia os malfeitos dos rezadores, seus espíritos maus até conseguiram me confinar numa espécie de prisão, como se fossem policiais. Foram os chapire dos xamãs mais antigos de nossa casa que conseguiram me libertar e depois me vingar. Seus espíritos gavião Coimari estrangularam os dos rezadores com ataduras de algodão em brasa, enquanto seus espíritos sucuri os sodomizavam para explodir suas entranhas. Por fim, os prenderam num tecido de metal que a imagem de Omama lhes tinha dado para me proteger. Era uma espécie de roupa muito pesada que os chapire vestem em suas vítimas pela cabeça. Nenhuma chave pode abri-la e não tem nenhuma abertura. Cola na pele e nunca mais é possível se livrar dela. Assim, os espíritos dos rezadores aterrorizados acabaram fugindo para longe de mim. Porém, voltaram muitas vezes para me atacar durante o sono.
não me davam trégua naquela época. Por causa deles, eu me sentia mal com frequência. Faziam tudo o que podiam para me assustar e me acovardar. Queriam mesmo desencaminhar meu pensamento e me tornar medroso para me calar. Os brancos dizem que suas cidades há muitos desses rezadores e que são potentes. O primeiro que vi foi em Boa Vista. Alguém o apontou de longe, me dizendo que ele, como eu, era xamã. Acabei encontrando um outro homem que, esse, se gabava de sê-lo. Era um antigo garimpeiro que tinha sido contratado pela FUNAI para fazer concertos no posto de Mine. Certo dia, durante sua folga, veio visitar nossa casa de Uatoriqui. De repente, quando olhava meu sogro fazendo dançar seu chapire, declarou-me: eu também sei curar como ele, sou um rezador. Depois disso, voltou a se gabar do mesmo modo diversas vezes. Então, um dia acabei respondendo: eu gostaria de ver como você chama seus espíritos para curar os brancos, pois nós não fazemos rezas com os olhos fitando peles de papel. Tornamo-nos nós mesmos chapire, bebemos do pó de Ocaona. Experimente. Desconfiado, ele hesitou, mas apesar disso aproximou o nariz para receber o pó. Soprei um pouco em suas narinas, aí ele ficou com medo logo, pois o poder da Ocaona é de fato muito forte. Começou a tremer e cambalear em nossa casa. Por pouco não despencou no chão. De repente, saiu correndo para o posto gemendo. Com tão pouco pó, ele já estava em estado de fantasma. O tal rezador não era xamã, não passava de um branco mentiroso qualquer. Nós, xamãs, não vemos os chapire com o nariz sem gosto e sem que nossos olhos morram com a Ocaona. Cantarolando de olhos fechados como esses brancos, não se vê nada. Naquela época, os brancos tinham acabado de matar Chico Mendes, que também defendia a floresta contra os fazendeiros. Então fiquei precavido. Eu sabia que os garimpeiros, os que eu tinha expulsado da nossa floresta, e todos os outros a quem tivessem falado de mim, me detestavam. Tinham dito meu nome em todos os cantos de Boa Vista. Eu costumava cruzar seus olhares hostis nas ruas. Via que eram olhos de inimigos, mesmo, e entendia o quanto teriam gostado de me fazer sumir. Eu evitava ir à cidade porque achava que acabariam me matando. Quando tinha de ir, nunca andava sozinho e não me demorava. Só dormia na casa de meus amigos da CCPY. Zeca Diabo, aquele que eu tinha mandado embora de Demine pintado de preto, esse passou muito tempo me procurando para se vingar. Mas nunca conseguiu me pegar de surpresa e, apesar de sua raiva, deve ter acabado por se cansar. Se eu não fosse tão atento, já não estaria mais vivo há tempos. Outros garimpeiros até me ameaçaram em plena rua. Não adianta se esconder, vamos encontrá-lo quando estiver sozinho e vamos matá-lo. Estamos cheios de você e não vamos deixar você ficar vivo. E você não nos deixar trabalhar no mato. Então respondi com raiva: vocês pensam mesmo que os Yanomamis são covardes? Para nós, vocês não passam de ladrões de terra. Se vocês são mesmo valentes, não fiquem apenas me ameaçando quando estou sozinho na cidade. Venham então me matar bem no meio da minha casa, que todos os meus parentes e os chapire possam vê-los e ouvi-los. Não fiquem se achando corajosos só porque exibem espingardas e revólveres para nada. Se nos odeiam tanto e querem mesmo nos eliminar, não fiquem apenas bravateando comigo. Venham matar todos os Yanomami, até o último, com suas mulheres e filhos. Queimem todas as nossas casas com suas bombas. Caso contrário, parem de falar à toa como covardes e vão embora. De modo que eu presumia que um dia os garimpeiros viriam me matar na minha casa na floresta. Naquele tempo eu vivia no posto da FUNAI de Demine com minha mulher e meus filhos. Os nossos moravam perto dali, na casa grande de Uatoriqui. À noite, eu costumava me perguntar se os brancos não estariam chegando para arrombar a porta do posto e acabar comigo. Nunca dormia em paz, permanecia sempre alerta. Estava apreensivo pelos meus, mas não tinha realmente medo, senão teria me escondido bem longe na floresta para que ninguém pudesse me encontrar. Apenas pensava que, se viesse a morrer, viveria de novo como um fantasma nas costas do céu, sem mais tormento. Além disso, eu sabia que meus chapire não parariam de dançar em volta dos meus ossos e que, mesmo queimados e socados, continuariam valendo para eles mais do que ouro. Sabia também
que me vingariam dos brancos que tivessem me assassinado. Porém, ao final, os garimpeiros nunca ousaram vir me matar durante meu sono. O espírito do antigo ser fantasma, Porê Patari, deve tê-los feito desistir de se aventurar na floresta à noite. É perigoso se opor aos garimpeiros. Eles são muitos e todos carregam facas, espingardas e revólveres. Também tem dinamite, aviões, helicópteros e rádios. Nós só temos nossos arcos e flechas. Porém, apesar disso, eu nunca vou mudar de opinião. Continuarei sempre lutando contra eles. Continuarei a fazê-lo mesmo morto, por intermédio de meus chapiri órfãos. Por isso, eu replicava aos garimpeiros que me ameaçavam com palavras duras. Quando vocês tiverem me matado e estiverem em estado de homicida ou no Acaê, o espírito Kamakari vai devorar seus olhos e deixá-los cegos. Seus intestinos vão decompor e eu não morrerei sozinho. Não pensem que seu sopro de vida é mais longo do que dos habitantes da floresta. Só o das pedras não tem fim. Eu não tenho medo de morrer. Só me atormenta a morte de nossas crianças que suas epidemias devoram. Mas vocês também deveriam ficar preocupados. Se matarem todos os xamãs, seus espíritos maléficos atacarão seus parentes também, e vocês nada poderão fazer. Seus médicos desconhecem o poder da Yacoana e a ira do seu chapiri. Trabalharão à toa e vocês vão chorar tanto quanto nós estamos chorando agora. Quando os primeiros garimpeiros chegaram para procurar ouro nos igarapés da floresta, eram poucos e as gentes das terras altas nada sabiam sobre eles. Viviam muito longe dos brancos e possuíam apenas algumas lâminas de faca e de machado quebradas. Sentiam falta dessas coisas dos brancos. Foi isso que as levou a receber os garimpeiros sem desconfiança. O desejo pelas mercadorias e alimentos dos forasteiros encolheu seus espíritos. Não pensaram em nada mais. Foi assim que os garimpeiros conseguiram enganá-las e matá-las quase todas antes mesmo de poderem reagir. Se tivessem sabido o que aqueles brancos iam fazer, nunca teriam deixado que se aproximassem daquele jeito. É o que penso. Aconteceu como há muito tempo em Toutobe na minha infância. Os homens das casas das terras altas ficaram contentes com a vinda dos recém-chegados e, por falta de conhecimento, pensaram: talvez esses estrangeiros não sejam tão maus, sabem ser generosos. Então começaram a trocar com eles cachos de bananas por arroz e farinha de mandioca. Depois tomaram gosto pelos alimentos dos brancos e ficaram cada vez mais preguiçosos. Os rapazes pararam de carregar flechas e depois até de fabricá-las. Então os garimpeiros começaram a alimentá-los com seus restos. Os jovens não se deram conta de que os napês zombavam deles e os chamavam de urubus e de cães. Todos pararam de caçar e pouco a pouco foram parando também de cuidar das roças. Ficaram animados com a ideia de que a comida dos brancos nunca lhes faltaria. Esses forasteiros não são sovinas. Seu arroz e sua carne em estojo de metal são deliciosos. Venham todos os alimentos que descem sem parar de seus aviões. Não seria bom se eles se instalassem perto de nós e continuassem a nos alimentar assim? Seu pensamento se tornou obscuro diante da beleza das grandes redes de algodão, das panelas de metal e das espingardas novas dos brancos. Nem prestavam mais atenção nos próprios filhos e deixaram os garimpeiros pegarem suas mulheres. Seu pensamento passava o dia todo tomado só pela palavra das mercadorias. Não paravam de pedir em língua de fantasma. Quero uma faca, um facão, uma bermuda, sandálias, cartuchos, biscoitos, sardinhas. Suas antigas palavras sobre a floresta e as roças encolheram em suas mentes até silenciarem. Nunca mais se ouviu eles dizerem: amanhã, ao nascer do sol, vamos flechar guaribas. Vamos às roças plantar brotos de bananeira. Pouco a pouco, viravam outros e dava dó ouvi-los. Vê-los secava o pensamento. Depois, de repente, todos foram pegos pela doença da fumaça do ouro. Esfomeados e ardendo em febre, começaram a morrer um depois do outro. As mulheres novas foram ficando cada vez menos numerosas. Logo não havia mais crianças nem velhos nas casas frias e vazias. Os poucos sobreviventes estavam descarnados e cobertos de impetigo. Só então começaram a se preocupar com a chegada dos garimpeiros. Foi nesse estado que encontrei as gentes do Herou,
quando fui buscar os cadáveres de seus grandes homens enterrados pelos garimpeiros. Sou filho dos antigos que Omama criou na floresta no primeiro tempo. Ver tudo que vi nas terras altas me deixou com muita raiva mesmo. Fiquei arrasado ao ver os meus morrendo assim por causa do seu desconhecimento dos brancos, sem saber se defender. Por isso, comecei a viajar para terras distantes para falar contra os garimpeiros e suas fumaças de epidemia. Se a floresta e os Yanomami não estivessem morrendo desse jeito, eu jamais teria feito todas essas viagens. Teria ficado sossegado em minha casa em Watoriki, junto aos meus familiares. Os brancos talvez pensem que pararíamos de defender nossa floresta caso nos dessem montanhas de suas mercadorias. E estão enganados. Desejar suas coisas tanto quanto eles só serviria para emaranhar nosso pensamento. Perderíamos nossas próprias palavras e isso nos levaria à morte. Foi o que sempre ocorreu, desde que nossos antigos cobiçaram suas ferramentas pela primeira vez há muito tempo. Essa é a verdade. Recusamos-nos a deixar que destruam nossa floresta porque foi Omama que nos fez vir à existência. Queremos apenas continuar vivendo nela do nosso jeito, como fizeram nossos ancestrais antes de nós. Não queremos que ela morra, coberta de feridas e dejetos dos brancos. Ficamos com raiva quando eles queimam as árvores, rasgam a terra e sujam os rios. Ficamos com raiva quando nossas mulheres, filhos e idosos morrem sem parar de fumaça de epidemia. Não somos inimigos dos brancos, mas não queremos que venham trabalhar em nossa floresta porque não tem como nos compensar o valor do que aqui destroem. É o que penso. Eu não sei fazer contas como eles. Sei apenas que a terra é mais sólida que nossa vida e que não morre. Sei também que ela nos faz comer e viver. Não é o ouro, nem as mercadorias que faz crescer as plantas que nos alimentam e que engordam as presas que caçamos. Por isso, digo que o valor de nossa floresta é muito alto e muito pesado. Todas as mercadorias dos brancos jamais serão suficientes em troca de todas as suas árvores, frutos, animais e peixes. As peles de papel de seu dinheiro nunca bastarão para compensar o valor de suas árvores queimadas, de seu solo ressequido e suas águas emporcalhadas. Nada disso jamais poderá ressarcir o valor dos jacarés mortos e dos queixadas desaparecidos. Os rios são caros demais e nada pode pagar o valor dos animais de caça. Tudo que cresce e se desloca na floresta ou sob as águas, e também todos os chapiri e os humanos têm um valor importante demais para todas as mercadorias e o dinheiro dos brancos. Nada é forte o bastante para poder restituir o valor da floresta doente. Nenhuma mercadoria poderá comprar todos os Yanomami devorados pelas fumaças de epidemia. Nenhum dinheiro poderá devolver aos espíritos o valor de seus pais mortos. É por isso que devemos recusar a entrega de nossa floresta. Não queremos que se torne uma terra nua e árida, cortada por córregos lamacentos. Seu valor é alto demais para ser comprada por quem quer que seja. Omama disse a nossos ancestrais para viverem nela, comendo seus frutos e seus animais, bebendo a água de seus rios. Nunca disse a eles para trocarem a floresta e os rios por mercadoria ou dinheiro. Nunca os ensinou a mendigar arroz, peixe em lata de ferro ou cartuchos. O sopro de nossa vida vale muito mais. Para saber disso, não preciso ficar com os olhos cravados em peles de imagens, como fazem os brancos. Basta-me beber Yacoana e sonhar escutando a voz da floresta e os cantos dos chapiri.